Contam que, por volta de 1968, num casarão antigo em Recife, onde hoje em dia funciona uma loja de artigos para festas, morava um coronel do exército, sua esposa e suas duas filhas. O velho era muito turrão, tratava muito mal a família e os vizinhos. Muito intolerante, ele ameaçava atirar até nas crianças que brincavam na rua por qualquer bobagem, uma bola no portão ou até mesmo qualquer barulho que os mesmos fizessem. Os pais da vizinhança o temiam e trancavam os filhos em casa para evitar problemas com ele. Apesar do medo que sentia do pai, a filha mais nova, chamada Cris, era ousada o bastante para fazer escondido tudo o que ele não permitia, inclusive fugir para namorar. A mãe e a irmã morriam de medo que o velho descobrisse as artimanhas dela, pois sabiam que o castigo seria extremamente severo. Cris, no entanto, estava completamente apaixonada por um rapaz, filho de uma das vizinhas, Beto, um rapaz pobre e negro. Um amor totalmente impossível. Cris esperava o pai dormir e fugia pela janela para encontrar seu amado todas as noites. A mãe do rapaz implorava a ele que deixasse a moça, pois temia por sua vida. Sabia que o coronel o mataria se soubesse o que se passava. Afinal, além de turrão, o coronel era extremamente racista. Mas o amor dos dois era mais forte que o medo e completamente inconsequente. Alguns meses se passaram sem que o velho se desse conta do que estava acontecendo com a filha mais nova, até aquela noite fatídica. Era madrugada de sexta-feira e Cris já havia fugido para encontrar-se com Beto, na mesma ruazinha de sempre. O velho acordou e, não se sabe por quê, fez uma coisa que nunca havia feito antes. Foi ao quarto das filhas. Ao ver a cama de Cris vazia, percorreu a casa aos berros, acordando todo mundo à procura da filha. A esposa e a outra filha tremiam de pavor quando ele as chamou e perguntou por Cris. Elas não conseguiram emitir um som sequer, e ele, tomado pelo ódio, passou a agredir as duas. Após machucá-las bastante, o velho pegou sua arma e saiu pela rua, procurando nos becos, nas praças, até localizá-los abraçados e tão absortos em seu amor que nem o viram. Quando o velho gritou o nome da filha, ela ficou paralisada de medo. Após alguns minutos, ela recobrou a sensatez e mandou Beto correr. Ele disse que não iria deixá-la só, mas ela pediu por tudo para que ele fosse embora ou ele seria morto ali mesmo. Em meio à indecisão, Beto resolveu correr, pois viu que Cris estava desesperada e então ele saiu correndo. O velho deu vários tiros na direção dele, mas não conseguiu acertá-lo. Ele pegou então Cris pelos longos cabelos e saiu arrastando em direção à casa. A essa altura, os vizinhos já estavam acordados e muito assustados com o que estava acontecendo. No entanto, nenhum deles se atreveu a sair de casa, ficando apenas a espreitar pelas brechas das portas e janelas, vendo quando o velho passou arrastando a filha. Depois ficaram ouvindo os barulhos e gritos desesperados que vinham da casa. Gritos que denunciavam muita dor e sofrimento e que duraram por horas e horas até que, de repente, pararam. Passaram-se 2 dias sem que nenhuma das mulheres fossem vistas. Apenas o velho saía algumas vezes de casa e voltava trazendo alguns pacotes. Ninguém se atrevia a perguntar nada e nem mesmo enfrentar o olhar de ódio daquele velho. Beto foi outro que ninguém havia visto desde aquela noite fatídica e a mãe do rapaz achava que ele estava escondido em algum lugar e ficava aliviada por ele não ter voltado, com medo da fúria do velho. No final do segundo dia, um caminhão parou na porta do casarão e os vizinhos viram os móveis sendo carregados para dentro dele e, aliviados, perceberam que a família estava se mudando, o que os fez vibrar, pois livrar-se daquele velho era um verdadeiro presente dos céus. Quase fizeram uma festa ao ver o caminhão virar a esquina. Estavam tão aliviados que nem perceberam que só o velho, a mãe e apenas uma das filhas entraram no caminhão.
Ao saber da mudança, Beto, que se encontrava escondido na casa de um amigo, apareceu desesperado por notícias de sua amada Cris. No entanto, os vizinhos nada sabiam sobre o paradeiro da família. Muito triste, o rapaz passava os dias à espera de notícias de sua amada, certo de que ela daria um jeito de avisá-lo onde estava, pois o amor deles era imenso e muito sincero, e ela não se conformaria em ficar longe dele. Só que, para desespero de Beto, o tempo passava e nada de notícias dela. A tristeza e a saudade foram se transformando em dúvida. Será que ela realmente o amava? Será que ele foi apenas uma diversão para ela? Ou às vezes ela conheceu um cara rico? Ou vai saber. Sua mãe, seus amigos, os vizinhos, todos lhe davam conselhos para esquecer Cris. Diziam que a menina havia resolvido ouvir os conselhos do pai e, no fim, o esqueceu. E também que ela não era mulher para ele e que eram mundos diferentes demais. Quase 2 anos se passaram e o tempo que a tudo cura transformou o amor de Beto em meras lembranças. A mágoa endureceu seu coração e o fez evitar pensar em Cris. E também tinha Ana, a moreninha linda que havia se mudado há pouco tempo para aquela mesma casa onde morou Cris. Inclusive, Ana já havia demonstrado o quanto estava interessada em Beto e fazia de tudo para lhe chamar a atenção. Havia se tornado muito amiga de sua irmã e não perdia uma única oportunidade de estar perto dele. Não demorou muito e começaram então a namorar. E, ao contrário do coronel, a família de Ana aceitou muito bem o romance e o rapaz começou a frequentar a casa. No início, ficava apenas no portão, mas um dia foi convidado a entrar. Beto sentiu um arrepio e um mal-estar estranho ao entrar na casa. Sentia-se sufocado e até imaginou que de repente podia ser saudade da Cris ou lembrança daquele velho escroto. O mal-estar o acompanhava todas as vezes que ele ia lá, fazendo com que ele preferisse ficar no portão do que entrar na sala. Ana muitas vezes reclamava de ter que namorar no portão e ele não sabia explicar por que se sentia tão mal dentro daquela casa. Cerca de 4 anos depois, os pais de Ana resolveram então reformar um dos quartos para que o casal vivesse lá, já que Ana era filha única. Beto não tinha escolha. Apesar de não saber como iria viver numa casa que lhe fazia tanto mal, quando a reforma começou, Beto estava lá com o sogro e os pedreiros. Nesse dia, ele suava frio, sentia-se sufocado, mal conseguia ficar de pé, mas fazia de tudo para que ninguém percebesse aquele mal-estar que ele não tinha como explicar. Porém, quando a primeira parede foi derrubada, sentiu-se um cheiro horrível de podridão. Os pedreiros diziam ser algum rato morto por entre as paredes ou algum animal que fosse, mas ao derrubar o restante da parede, Beto foi o primeiro a ver a cena chocante. Havia um cadáver em pé entre as duas paredes, um corpo em decomposição, mas que foi imediatamente reconhecido por Beto. Ele jamais havia esquecido aqueles longos cabelos e a roupa com que ela estava na última vez que se viram. Meu Deus, era sua Cris. Louco de dor, o rapaz agarrou-se ao corpo em decomposição, chorando e gritando por seu nome. A muito custo, o sogro e os pedreiros conseguiram tirá-lo de lá e chamaram a polícia. O laudo comprovou que a menina havia sido emparedada no mesmo dia em que o monstro do pai dela a viu encontrando com Beto. Ela foi espancada e morreu asfixiada e de uma forma horrenda. Beto enlouqueceu e foi internado no hospital psiquiátrico da capital. O velho e a família nunca foram encontrados para pagar pelo seu crime.